Atos capítulo 9, a partir do versículo 4. Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, qual era o nome do apóstolo? Era Saulo ou era Paulo? Muitas pessoas pensam que enquanto Saulo perseguia a igreja, o seu nome era Saulo. Porém, depois que ele se converteu ao Evangelho, o seu nome passou a ser Paulo. Só que vamos entender um pouquinho para nós compreendermos. Saulo vem do original hebraico, que significa Saul. E Saul, no grego, significa Saulo. Ou seja, Saulo é uma expressão grega do nome Saul. Você vai ver que Paulo ele vai dizer que era da tribo de Benjamim. Porém, se a gente voltarmos para o Velho Testamento, nós vamos ver que o rei Saul também era da tribo de Benjamim. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Saul significa desejado, pedido em oração, assim como o nome Saulo. Então, perceba que Saul, por muito tempo, ele perseguiu Davi. E Davi é uma tipologia de Jesus. Muito tempo o rei Saul ficou perseguindo o rei Davi. Só que antes disso, as pessoas pediram para o profeta Samuel que orassem, porque elas queriam um rei que governasse sobre elas. Ou seja, elas desejavam um rei. Por isso que o nome Saul significa desejado. Em Atos, no capítulo 9, quando Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: Saulo, filho de Saul, por que persegues a mim, Jesus, filho de Davi? Porque a palavra Paulo, no latim, é Paulus, que significa baixo, pequeno. É por isso que muitos conhecem Paulo como sendo um homem de pequena estatura. Mas Saulo e Paulo é o mesmo nome, de acordo com Atos capítulo 13 e o versículo 9. Ora, Saulo, que também é Paulo. Então, o nome do apóstolo não mudou. Exemplo, o meu nome é Marcos Suel. Algumas pessoas me chamam de Marcos, outras me chamam de Suel. Mas o nome é o mesmo. Mas vai depender muito do ambiente pelo qual eu esteja, da nação. Exemplo, Paulo. Aqui no Brasil nós conhecemos como Paulo. Porém, se você for para a Inglaterra, as pessoas irão chamar de Paul. O que muda muitas das vezes só é a pronúncia, mas o nome é o mesmo. Então, Saulo e Paulo é o mesmo nome. Não mudou nada.